a gente compreende bem porque somos católicos, apostólicos. E romanos, porque a gente segue o entendimento dos apóstolos, o ensinamento deles e dos seus sucessores, não é isso? Exatamente. Então, ela é suficiente materialmente falando. Formalmente, a gente precisa do complemento. De quem? Da tradição oral e também do magistério sagrado. Agora, para a gente entender bem isso, é claro que a patrística vai colaborar. Acho que a gente tem até um texto destacado aí, né, produção? Dizendo justamente isso, para a gente entender, é a única autoridade do cristão, a Bíblia, né? Como ficou claro, não é a única autoridade. Vamos ver um texto, inclusive, da Didaqué, e a gente já explica na sequência o que é a Didaqué. Vamos ler aí, tá aí, ó. Não viola os mandamentos do Senhor, guarda o que recebeste sem nada acrescentar ou tirar. Esse é um texto da Didaqué, que é do fim do século I. Isso. É um texto que comprova o que a gente está dizendo aqui agora, não é isso? Exatamente. Isso aí demonstra que a Bíblia é palavra de Deus, não tem a mínima dúvida. A igreja afirma isso, a Bíblia é palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, etc, etc, etc. Né? Só que a Bíblia não é a única palavra de Deus. A palavra de Deus ela é mais ampla, ela não está presente somente debaixo de duas capas. Nesse sentido, vamos ver o segundo texto que a gente separou. Esse é de Santo Irineu agora, complementando o que a gente está dizendo até esse momento. Vamos lá. Ainda que os apóstolos não tivessem deixado nenhum escrito, bastaria seguir a regra de fé que eles ensinaram ao chefe das igrejas, Irineu de Leão, que é do século II. Exato, olha que interessante. E aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro que Irineu, ele afirma categoricamente, ainda que não tivesse, tá? Não teria problema nenhum. Tá? Por quê? Porque a igreja, ela guarda, através dos seus chefes, do magistério, ela guarda esse depósito da fé. E o que é mais interessante ainda com esse texto aqui de Irineu de Leão, né? É que existe uma pesquisa que foi feita em todos os escritos antigos da patrística que nós temos conservados até hoje. 97% dos textos da Bíblia estão contidos dentro desse universo de escritos. Olha só. Tá? Então, se a Bíblia amanhã ou depois deixasse de existir, o que é impossível, mas se deixasse, daria para reconstruir. Olha que interessante. Bom, nós citamos agora há pouco algo da Didaqué. Queria que você explicasse para a gente o que é a Didaqué. E, na sequência, quero aproveitar aqui a pergunta de um nosso telespectador. O Denilson Carlos Sabino, ele é de Araras. Ele quer saber da relação da Didaqué com o catecismo atual. Se tem relação, se é o mesmo conteúdo ou não. Explica para a gente. Certo. A Didaqué, ele é um catecismo. Ele é o primeiro catecismo cristão que surgiu. É um catecismo de poucas páginas, extremamente fino, que surgiu provavelmente na região da Síria. Certo. Né? Veja, nós hoje temos muita facilidade em encontrar papel. Certo. Né? Naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje. Então, por isso que é um catecismo pequenininho. Só que, ainda assim, esse catecismo do século I, ele traz informações importantíssimas. Por exemplo, com relação ao batismo. O batismo é um dos sacramentos mais importantes que tem dentro da igreja. E como é que deve ser feito esse batismo? Faço em nome de Jesus apenas? Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual é a fórmula? Lá é claro, a fórmula é trinitária. Né? Com relação ao batismo, que tipo de água eu posso utilizar? Pode ser qualquer água? Né? Sim, a água tem que ser corrente, mas e se não tiver água corrente? Entendi. Bom, então usa qualquer outra água. Tá? E mais, por exemplo, tem que batizar por imersão. Né? Mas e se não der para ser por imersão? Tá? Então, pode ser por aspersão. Interessante, porque até pela sua explicação a gente faz a referência clara ao catecismo atual. Né? Não tem a mínima dúvida. Que ensina a doutrina
mas também coisas práticas, né? Coisas práticas para que a gente viva bem o dia a dia. Enfim, olha, esse assunto é bem rico, a gente pode qualquer hora pegar um desdobramento e ir embora. Mas eu queria lembrar um outro assunto que é muito comum a gente ouvir em discussões, principalmente quando envolve protestantes e católicos, pois são muitos protestantes que afirmam que foi o imperador Constantino que fundou a Igreja Católica. Nesse caso, separariam então a história da Igreja Católica com a Igreja Primitiva, né? Pois os escritos bíblicos foram escritos antes do período de Constantino, né? Lembrar que o imperador Constantino, no ano de 313, foi aquele que deu liberdade aos cristãos, né? Ele era filho de uma cristã, Santa Helena, e no ano de 313, então, o imperador Constantino assinou um decreto dando liberdade, então, aos cristãos que, infelizmente, sofriam um martírio em número muito grande. Depois, o imperador que veio após ele, o imperador Teodósio, que oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Mas Constantino é um personagem importante da história cristã. Foi ele que fundou a Igreja Católica ou não? Com certeza não. Constantino, como você bem disse, ele apenas concedeu a liberdade religiosa. Bom, no Império Romano já existia a liberdade religiosa, mas os cristãos eram considerados uma religião não lícita, até porque eles não adoravam a imagem do imperador. Certo. E o imperador do Império Romano, ele era considerado Deus, recebia tributo de honra, de adoração por incenso, suas imagens eram adoradas. E os cristãos de jeito nenhum faziam isso, não queimavam incenso de jeito nenhum para a imagem do imperador. Certo. Fazia coisa totalmente diferente. Constantino, simplesmente, depois de uma visão, ele resolve combater o outro imperador e acaba ganhando, porque adotou uma insígnia cristã. E por causa dessa vitória, ele acaba concedendo também a liberdade religiosa para os cristãos, mas apenas isso. Tanto é verdade que eu já tinha afirmado no bloco anterior que Santo Irineu, no século II, já tinha passado uma lista detalhada de papas, de sucessores de São Pedro. Certo. E veja, estamos no século II, Constantino é do século IV. Então temos uma distância de 2 séculos. Fora que quando Constantino concede a liberdade religiosa para os cristãos, naquela época já reinava o Papa Silvestre. Já tinha um Papa antes disso daí. Lógico, porque já vinha a sucessão ocorrendo desde o século I. Tá? Agora, não fosse isso, se a gente pegar apenas citações dos séculos anteriores a Constantino, em qualquer assunto que possa ser, assunto de Mariologia, assunto de sacramentos, etc., a gente vai encontrar referências tal qual o ensinamento católico atual. Ou seja, a fé professada antes de Constantino é a mesma fé que a gente professa hoje. Sim. Legal. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta já para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. A gente vai fazer o seguinte no próximo bloco, vamos pegar algumas questões relacionadas à Bíblia e comparar com alguns textos, algumas citações patrísticas, tá certo? Ok. A gente vai para o intervalo e volta já, não sai daí.